Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler do capítulo 19. No capítulo 18 a gente viu o conselho de Jetro em ajudar Moisés a administrar toda aquela multidão de gente que estava no deserto. E a gente viu também que o capítulo 18 ele não está na sequência cronológica do 17 para o 19. A gente viu, se a gente ler lá em Deuteronômios, capítulo 1, do versículo 6 ao 18, a gente vai ver que essas coisas que aconteceram no capítulo 18 aconteceram depois da construção do tabernáculo. E aqui no capítulo 19 a gente vai ver um capítulo muito precioso. A gente vai ver Deus introduzindo o seu povo remido em sua presença. Antes eles tinham apenas ouvido sobre Deus através da pregação e dos ensinos de Moisés, mas aqui no capítulo 19, Deus ele vai introduzir os israelitas diretamente na sua presença. Assim eles vão ouvir a voz direta de Deus, né? Eles são introduzidos na presença, no seu conhecimento, mas eles também são introduzidos na comunhão de Deus e com Deus, tá? Gente, uma coisa que antes da gente começar a ler o capítulo eu quero falar pra vocês é que os israelitas, desde que eles saíram lá do Egito, na verdade até antes deles saírem lá do Egito, eles não precisavam, eles não fizeram nada, né? Deus que mandou as pragas, Deus que foi livrando eles livrando eles, na verdade. E eles só fizeram, eles só lutaram quando eles lutaram com Amaleque, que representa a carne. Gente, porque a salvação é isso, é obra de Deus. A gente não precisa fazer nada para ser salvo, né? É obra de Deus para que ninguém se glorie. Então, Deus nos dá a salvação, né? Que é um presente que a gente não merece, mas a gente ganha. Mas, para a gente entrar em comunhão com Deus, que é o que eles vão fazer aqui nesse capítulo, eles precisam, para entrar em comunhão com Deus, né, tanto eles quanto a gente precisa lutar com a carne que está dentro de nós. Então, para a gente entrar em comunhão com Deus, a gente precisa lutar com essa carne que está dentro de nós, né? Mas, assim também como eles lutaram com Amaleque, tá bom? Então, vamos para o capítulo. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, que foi onde eles estavam lá no capítulo 17, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Então, 45 dias depois deles saírem do Egito, eles chegaram ao monte Sinai. Eles saíram de Refidim, onde ocorreu a vitória contra Amaleque, né, representando a carne, e aqui eles pararam de frente para o Monte Sinai, onde Moisés já tinha estado lá quando ele estava apacentando as ovelhas de seu sogro, e ele se encontrou com Deus lá na sarça ardente. Gente, vocês conseguem imaginar o que é para Moisés depois voltar para aquele mesmo lugar que Deus já havia falado que ele voltaria para aquele lugar? Imagina, né? Tipo, depois voltando com tudo cumprido, ter visto os maravilhosos milagres, as provisões de Deus, né? Deve ter sido realmente muito emocionante, é uma experiência tremenda para Moisés. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o clamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Então Moisés subiu lá no monte para se encontrar com o Senhor e... Gente, na comunhão com Deus, a gente primeiro conhece a sua graça, né? Que aqueles que confiam no Senhor, eles são levados pela asa de águia, né? Então, a salvação e a provisão do Senhor é uma experiência das asas da grande águia. Então, aqui os israelitas, eles podiam dizer assim: Senhor, nós não estamos aqui por nós mesmos, mas as tuas asas nos tirou do Egito e nos conduziu para esse deserto, a esse lugar, para estarmos em tua presença. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardastes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos
de Israel. Então aqui a gente vê Deus fazendo uma proposta linda para Israel, né? Falou assim, Israel, se, né, que é uma condição, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, se vocês guardarem a minha aliança, no sentido de entender, de obedecer, de cumprir a minha aliança, se vocês se firmarem nesse acordo, eu estou propondo para vocês que vocês serão a minha propriedade peculiar, vocês serão o reino de sacerdotes e nações santas, né? Então, nada nos separa tanto de Deus como este desfrutar mútuo, né? Então, aonde Deus desfruta de nós como seu tesouro particular e nós desfrutamos dele como tudo que ele é para nós. Então, ao fazer essa proposta para Deus, Deus estava querendo que ele se tornasse uma nação sacerdotal. Não só uma tribo que a gente vai ver que virou sacerdócio, né? Que são os levitas. A gente vai ver que Deus ele queria que eles fossem um povo evangelista que iriam apontar para aquele que haveria de vir, que é o Messias, que é Jesus. Revelando a Deus, apresentando ele também apresentando Jesus para todas as nações da terra. Mas a gente vai ver que, infelizmente, Israel se tornou um povo religioso e um povo fechado entre eles. Então, o objetivo de Deus era que eles evangelizassem o mundo inteiro, mas aí acabou que os levitas tiveram que evangelizar as outras tribos de Israel, tá bom? Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então a mensagem foi transmitida do povo ao povo através dos anciões, né? E a aceitação dessa proposta foi unânime. Mas, infelizmente, a gente vai ver que eles não cumpriram com essa promessa que eles tinham feito. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então a gente vê que, tendo sido introduzido na presença de Deus, agora o povo ouviria o seu falar. Isto é que é ter comunhão, é você ouvir o falar de Deus e estar na tua presença. Mas tinha algumas condições que eles precisavam se preparar para esse encontro. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, santifica eles. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então aqui, através da santificação, nós somos introduzidos na presença de Deus. Então aqui a gente vê a seriedade de honrar a santidade de Deus, porque a gente serve a um Deus santo, então a gente também precisa nos santificar, porque aonde ele está, né, pra gente ter comunhão com ele, a gente também precisa se santificar, né, se limpar dos pecados. Então aqui Deus está falando assim, ó, o terceiro dia, na verdade, ele tipifica a ressurreição, significa que o que é velho se foi, e agora eles estariam numa nova posição, numa nova situação, e antes de falar com o povo, Deus prepara ele, né, porque Deus poderia ter aparecido no primeiro dia, no segundo dia, mas eles ainda não estariam prontos. Então, Deus deu tempo para eles se prepararem a fim de se encontrarem com ele. Marcarás em redor limite ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, né, a trombeta, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis da mulher, né? Não tenha relações com a sua mulher. Então aqui a gente vê que porque Deus iria descer naquele cume do Monte Sinai, aquele lugar todo iria ficar santo. Então foi
determinado um limite, foi fixado um limite que ninguém poderia ultrapassar esse limite. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o canglor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então aqui a gente vê que Deus ele não fez nenhum milagre aqui. Ele simplesmente falou. Gente, que Deus poderoso, maravilhoso, grandioso e soberano, majestoso. E vocês conseguem imaginar, né? Um monte tremendo, aquela nuvem, aquelas coisas maravilhosas acontecendo. Gente, que tremendo isso. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para cima do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou o Senhor: vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Então a gente vê aqui que somente Moisés e Arão tiveram o privilégio de cruzar o limite, de cruzar a fronteira. Então, em outras palavras, eles sabiam que o seu Deus era um Deus santo. Então, porque o nosso Deus é santo, seu povo, nós, a gente tem que se santificar. A gente tem que ser um povo santo para servir um Deus santo. Então aqui, se a gente quiser experimentar essa comunhão com Deus, a gente precisa experimentar a sua salvação plena. A gente precisa ser salvos da condenação do pecado, do mundo, de Satanás. Então, desfrutarmos das ricas provisões, das provisões divinas, da água amarga, da água virando doce, do maná que cai do céu, da água de Moisés ferindo a água e saindo a água da rocha. E assim nós somos equipados para vencer a carne, que foi exatamente isso que veio acontecendo. E assim, com isso, a gente é equipado para vencer a carne, para aniquilar ela, e imediatamente nós estamos no reino, e aí nós somos guiados à presença de Deus para desfrutarmos da comunhão com Ele. Gente, é realmente incrível. O livro de Êxodo não é um livro só que fala da lei. Este livro, a gente vai ver ele relatando a salvação de Deus até a sua consumação. Gente, é realmente lindo. Esse capítulo foi lindo, é tremendo. O que acontece é a glória de Deus, né? O quão nosso Deus é poderoso e majestoso, o que Ele pode fazer, né? O que Ele faz também por nós. É realmente incrível servir a um Deus desse, né? Então, gente, esse é o capítulo 19. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo.